Estamos na hora. Boa noite a todos e a todas. Que a paz do Mestre Boa Jesus noite. possa estar entre nós. Estamos com 14 pessoas na sala. Sejam todos muito bem-vindos na nossa reunião virtual desta noite, uma promoção do SEMPAC, Centro Espírita Info Paulo Correia. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer entre nós e que nós possamos ter uma reunião profícua, que possamos receber essas orientações transmitidas pelo palestrante da noite e que elas possam se interiorizar em nossos corações e na nossa vida diária. A doutrina espírita, uma doutrina de consolação, e o tema da palestra de hoje, ela nos leva a essa reflexão da consolação da doutrina espírita, que é a perda dos entes queridos, né? E nós estamos vivendo um momento onde é muito providencial que venha esse tema, né? que consola, que nos mostra o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento nessa sintonia que nos une de amor, de paz. Cristo, nosso Mestre Jesus Cristo, com certeza está entre nós. Aqueles que todos estão em seus lares, né? Coloquem um copo d'água, uma garrafa d'água, uma jarra d'água próxima, para que seja magnetizada durante toda essa reunião. Agradecemos a presença dos nossos mentores, dos coordenadores dessa reunião, e dissemos assim: gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Gratidão aos espíritos, mentores, que nós possamos, Senhor, tirar o máximo proveito das lições que serão colocadas para a nossa reflexão nessa noite, e que nós possamos beber dessa fonte, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer entre nós, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nesta noite nós estamos tendo a presença do André Luiz. André Luiz é meu sobrinho, para quem não sabe, né? Lá do Mato Grosso do Sul. O Orlando, que está ali ao lado dele, é o meu irmão. E a mãe do André Luiz está meio escondidinha ali. Lá de vez em quando ela aparece atrás do André ali. Que é a Zia, Maria Helena. Sejam todos bem-vindos. O André Luiz, ele é advogado, ele é professor lá na Universidade Estadual lá em Mato Grosso do Sul, e ele é membro da Casa Espírita, que nós chamamos até amorosamente de Nosso Céu lá em Dourados. Sempre que eu estou lá em Dourados, a gente está nessa Casa Espírita. E é a União Beneficente Allan Kardec. E ela é muito parecida até com a nossa casa aqui, com o SEMPAC, né? Ela é num bairro assim, um pouco distante do centro da cidade, tem as suas dificuldades, é um bairro também de bastante pessoas assim que são assistidas, né, pela casa, e tem lá também a distribuição da sopa, como nós fazemos aqui, só que lá acontece no sábado, a nossa aqui acontece no domingo, né? Nesse tempo de pandemia, as atividades lá estão suspensas, a nossa aqui também está mais ou menos suspensa, né? O seu Maurício e alguns voluntários começaram já na segunda semana
a preparar e entregar em forma de marmitex assim para as pessoas, né? A sopa lá não faz a reunião, né, para evitar aglomeração, mas está fazendo a distribuição. E a assistência lá permanece também o tempo todo, a exemplo de Dourados também, que tem o João lá, né, que também faz esse trabalho, e outros trabalhadores lá de Dourados. Então, André Luiz, seja muito bem-vindo, que nós possamos Obrigado. receber desse pão espiritual, que seja recebido com muito carinho, muito amor do nosso Tocantins aqui, que eu adotei como meu também, nossa Palmas querida. Com você a palavra, André. Boa noite, caríssimos irmãos no Ideal Espírita. Que nos abençoe Jesus, o querido amigo das nossas almas. Eu preparei essa preleção já faz algum tempo e as pessoas sempre me pedem para repeti-la aqui em Dourados. E ontem, coincidentemente, eu havia feito essa preleção em live, em formato live também, para uma casa espírita aqui da região, que é a Casa Espírita Ismael. E meu tio Odilon viu e me convidou para repetir essa preleção aí para o Grupo Espírita Ninfo de Paula Correia. Eu venho aqui mandar a minha saudação para toda a equipe de trabalho aí do SEMPAC. Quero aqui saudar o senhor Maurício Carneiro, em nome de quem eu cumprimento todos os membros aí da diretoria. Quero aqui saudar o tio Odilon, também agradecer essa oportunidade que ele me deu de enfrentar esse tema novamente. E o tema que eu escolhi da noite é a perda dos entes queridos. Porque a doutrina espírita, ela teve um grande mérito. Ela teve e tem um grande mérito. E o mérito é de ter matado a morte. Porque uma vez que desvendou que a morte não existe, que é transferir-se de uma realidade para outra, e que a consciência continua viva depois desse fenômeno que nós denominamos de morte, e o espírita chama desencarne, né? Na verdade, o espírita chama desencarne. Então, deixou de ter aquele temor que muitas pessoas têm da morte. Para nós não existe temor, é transferir-se de uma realidade para outra. Eu vou convidar a todos para lermos comigo aí o Livro dos Espíritos, na questão 934. Lá, Allan Kardec pergunta assim: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto ela irreparável e independente da nossa vontade? Aí então veio a resposta do Espírito de Verdade. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes.
enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. O final dessa resposta aí da questão 934 já nos remete à chamada transcomunicação instrumental. Vão aparecendo novos mecanismos para nos comunicarmos com os desencarnados. Será que chegará um tempo em que a gente terá ali a possibilidade de comunicar com os nossos entes queridos já desencarnados através de lives, como nós estamos fazendo aqui? Entre Dourados e Tocantins? Tudo indica que sim. A questão 935 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo uma profanação? Aí vem a resposta. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestem com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Aqui nós encontramos um termo que eu vou chamar a atenção: evocação. Allan Kardec, ele defendeu que houvesse a evocação dos espíritos desencarnados. Isso aí ficou bastante claro naquele livro chamado Obsessão, editado pela editora O Clarim. Só todos sabem, não é, que com a psicografia desse médium maravilhoso, amado por todos nós, que foi e é Francisco Cândido Xavier, os espíritos nos explicaram que o telefone tem de tocar do lado de lá para cá e não daqui para lá. Ou seja, não é correto evocar espíritos. O correto é orar a Deus, pedir que, se houver permissão, que eles possam se comunicar e nos trazer o alento e a consolação. A gente fala isso porque, volta e meia, comparecem nos trabalhos mediúnicos parentes sequiosos de obterem mensagens dos seus entes queridos que desencarnaram. E aí a gente explica para essas pessoas que isso não depende de nós, depende da vontade de Deus. E elas ficam muito decepcionadas porque elas entendem assim que elas acham que nós médiuns temos algum poder de trazer aquela pessoa, trazer aquele espírito para se comunicar com ela, e estamos nos negando a fazer isso. E não é assim. Se não me falha a memória, no livro O que é o Espiritismo, que se explica que o plano espiritual assemelha-se a uma grande cidade, ao passo que o mundo dos encarnados é pequeno se comparado ao plano espiritual. Todos sabem que a população da Terra chega aí a 7 ou 8 bilhões de encarnados. Mas a população de desencarnados chega a 3 vezes esse tanto. Ou seja, estaria aí na casa de 21 bilhões de espíritos desencarnados transitando aqui pelo orbe terrestre.
Pois bem, dito isso, que não existe evocação, cai por terra a crítica que nos fazem alguns irmãos nossos evangélicos que dizem que nós evocamos espíritos dentro do centro espírita. Nós não evocamos espíritos. Nós simplesmente nos colocamos deles para que, se quiserem se fazer presentes, se façam presentes e tragam sua mensagem para os encarnados. E todos nós sabemos que a Bíblia, ora condena, ora ela inclusive recomenda a comunicação com os mortos. Por exemplo, Jesus falou com os desencarnados Elias e Moisés no fenômeno da transfiguração. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Eu já debati essa passagem com um irmão evangélico, amigo meu, que é pastor, inclusive, e ele me disse assim, falou, André, eles não estavam mortos. Eu falei, mas como não? Aí ele me explicou. A Bíblia narra que um deles não morreu, foi arrebatado. Significa que teria sido levado no corpo físico para o céu, na visão dos evangélicos. Seria Elias, né? Algo assim inusitado, né? Por que o Criador, de repente, abriria uma exceção para um único homem em toda a criação? Ser levado encarnado para o plano espiritual, o céu, na visão dos nossos irmãos evangélicos. E Moisés, segundo esse meu amigo evangélico, não há notícias na Bíblia de que ele tenha desencarnado, que ele tenha morrido. Ele pode estar vivo até hoje, segundo esse irmão. Eu falo, mas como que é possível que ele esteja vivo até hoje, encarnado? Aí ele me diz assim, mas meu irmão, saiba que antigamente os homens viviam muito mais do que hoje. Você já ouviu a história de Matusalém? Aí eu falei, não, deixa, vamos deixar quieto isso aí, porque esse assunto é complicado. Né? Que se entrar na história de Matusalém, pessoas que vivem 4.000 anos, 5.000 anos, né? A gente nós não acreditamos nisso. Em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesus fala do episódio do rico e Lázaro. Quando o rico teria pedido a algum morto, que algum morto relatasse seus sofrimentos aos seus irmãos. E Abraão não disse que isso era impossível de ocorrer. Essa passagem aqui se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Ela não diz que é possível a comunicação com os desencarnados, mas fala que já havia o interesse ali em comunicar-se com os desencarnados. Mas uma passagem que eu acho assim, muito importante, que as irmãs têm, é para debater com quem não acredita, comunicação entre encarnados e desencarnados, é a passagem que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11 a 20. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11 a 20. Nessa passagem, conta-se
que houve a comunicação entre Samuel e Saul. Samuel e seu irmão Saul. Saul consultou uma médium. Essa passagem também é conhecida como a pitonisa de Endor. E aí, então, Saul procura a pitonisa de Endor, que seria uma médium, né? E pediu para pô-lo em contato com seu irmão. E assim ela fez. E seu irmão veio, o espírito de Samuel veio, e a comunicação foi tão autêntica que fez Saul se prostrar no chão. Se prostrar no chão. Está lá essa passagem. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11 a 20. Eu argumentei isso com o meu amigo pastor. Falei, tá lá em Samuel, capítulo 28. A conversa tida entre Samuel e Saul. Aí aqui ele não teve como objetar, porque está muito claro, né? Não existe como negar isso. Aí ele me disse assim, mas você leu depois o que aconteceu, né, com Saul depois disso. Toda a desgraça que ele teve na vida dele. Quer dizer, significa que ele se rendeu à possibilidade de haver comunicação de desencarnados com encarnados. Pois bem, na questão 936 do Livro dos Espíritos, como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? Aí vem a resposta. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. É interessante essa questão que nos fala da conduta que nós devemos ter em velórios. O espírita é tido como frio nessas cerimônias religiosas, porque nós não descabelamos, nós não nos abraçamos no caixão, nós não gritamos para nos levarem junto para o túmulo, né? Nós ficamos tranquilos ali orando para que o espírito tenha um tranquilo desenlace do corpo físico. E algumas pessoas de outras religiões olham isso e falam, ele não amava o seu pai, ela não amava sua irmã, sua mãe. Não é isso. É que nós não acreditamos que ali existirá ainda um espírito ligado ao corpo. Ele está sendo desligado da matéria. Desligado da matéria. Né? Então, o nosso procedimento num velório, quando a gente chega num velório em que a gente tem de comparecer para prestar uma homenagem por uma questão social, é muito comum e recomenda-se que cheguemos próximos, onde está ali o corpo que detinha aquela matéria e façamos uma oração. Pode ser até um Pai Nosso, uma Ave Maria, e roguemos aos mentores espirituais que atuem para desligar
o mais rápido possível e sem traumas o espírito daquela matéria que já entrou em decomposição. Esse é o procedimento dos espíritas. E aí nós somos acusados de sermos frios, né? O que não é verdade. Na mesa, mas acho que tá com... Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 31, o espírito Samson traz uma mensagem à noite. Ele diz assim: a noite não existe, como assevera Emmanuel na obra O Consolador, questão 147. A morte não prodigaliza estados miraculosos para nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano. É como alguém que se transfere de cidade. A pessoa... E isso muita gente não entende, né? O espírito ele sai de uma cidade pequena, porque o planeta Terra é considerado uma cidade pequena, e ele vai para o plano espiritual, que é uma grande cidade. E aí é natural que esse espírito ele fique algum tempo perdido, sem saber para onde ir, até que possa, talvez, se houver merecimento, ser recolhido a alguma colônia espiritual. Esse período é denominado erraticidade. Naquele livrinho, né, O que é o Espiritismo? Erraticidade. É aquele momento em que o espírito fica ainda desnorteado com o fenômeno do desencarne. E quando os parentes choram, o espírito tem dificuldade de se desligar da matéria. E passa a sentir todos os efeitos da putrefação. Aí a gente recomenda para o nosso irmão, a nossa irmã que nos procura, não vá no cemitério todos os dias chorar lá na beira do túmulo o desencarne do seu filho e da sua filha. Porque isso aí faz prender o espírito ali à matéria e causa mais sofrimento ainda. Ore para que esse espírito seja encaminhado no plano espiritual. Encontre ali um lugar junto à sua parentela, numa colônia espiritual, seja recolhido, né? Recobre o mais rápido possível a sua consciência, em vez de ficar chorando pelo desencarne do seu ente querido. Eu queria dizer que não é errado almejar o contato com os desencarnados. É até natural isso. Quantas vezes a gente recebe no centro espírita pessoas desesperadas que querem que nós, médiuns, as coloquemos em contato com os espíritos desencarnados de algum parente delas. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E não é errado isso. Mas a gente tem de explicar, não é? Que isso não depende da nossa vontade. Depende, primeiro, do merecimento dos encarnados. E segundo, na verdade, primeiro, depende da vontade de Deus. E segundo, do merecimento dos encarnados. Né? Há uma passagem muito bonita. Conta-se que Chico Xavier atendia várias pessoas que vinham em busca de mensagens de seus parentes desencarnados. Formavam-se filas quilométricas em Pedro Leopoldo, à porta da sua residência.
E certa noite estava ali uma senhora na fila e ela já vinha tentando obter contato com a sua filha desencarnada, porque era a filha única, desencarnou. E ela veio de outra cidade para Pedro Leopoldo, hospedou-se no hotel junto com o marido e estava ali pacientemente aguardando na fila o seu momento de ser atendida. E ela já havia tentado no dia anterior e não conseguira falar com o Chico. Faltando 3 pessoas para ela ser atendida, eis que chega no local uma mãe completamente ensandecida, enlouquecida, desesperada, chorando, aos prantos, amparada por seu esposo, dizendo: eu quero falar com o Chico, eu quero falar com o Chico. E aí espalhou-se a notícia na fila de que ela havia perdido os 2 filhos que ela tinha. Perdido não. Que os 2 filhos que ela tinha havia desencarnado. Tinham desencarnado. O carro que o moço dirigia despencou numa serra, e aí então aqueles 2 irmãos perderam a existência física. Aquela mãe que estava esperando para se consultar com o Chico não teve dúvidas. Disse para a outra: a senhora pode tomar meu lugar na fila, porque eu perdi minha filha, mas a senhora perdeu 2 filhos. A senhora está mais necessitada do que eu de uma mensagem de conforto e de carinho. Pode entrar no meu lugar. E aí, então, ela cedeu o lugar dela para aquela mãe, desesperada. Aí a mãe que cedeu o lugar foi ao encontro do marido, que já estava bravo com isso, né? Meneando a cabeça como: você não tem jeito. E ela, então, abraçou o esposo e foram para o hotel. E ela disse para o esposo: marido, eu vi o sofrimento dela, eu que passei por isso, em grau até menor, porque perdi apenas uma filha, e ela perdeu 2 filhos. Eu não podia fazer outra coisa. Amanhã a gente vem e tenta de novo. Era madrugada, o casal já dormia, quando alguém bateu na porta do quarto do casal. Era o serviço da portaria do hotel. Aí o casal acordou e foi avisado que havia ali uma pessoa na recepção do hotel, a pedido de Chico Xavier, que viera buscar o casal para levar até Chico, porque Emmanuel havia, aquela noite, estava acompanhando ali aquele movimento na fila e percebeu aquele ato de bondade daquela mãe, se compadeceu dela, e foi então lá na erraticidade buscar o espírito do filho desencarnado daquela mulher. E trouxeram até Chico. E Chico tinha uma mensagem para ela. Aí então o casal foi colocado num carro, levado até Chico Xavier, e ele então deu a mensagem daquele espírito desencarnado. E ela conseguiu obter essa mensagem, primeiro porque ela foi generosa, teve merecimento, e segundo porque Deus assim o permitiu, né? Deus assim o permitiu. Então, se nós queremos ter mensagens dos nossos entes queridos, que nós então sejamos bons, sejamos
caridosos para com os nossos próximos aqui no plano terrestre. Nós devemos reagir com naturalidade ante o desencarne de um ente querido. Condutas nos velórios. Eu chamo a atenção dos irmãos que velório é um acontecimento de respeito, não é um acontecimento social. Eu vejo alguns velórios que se reúnem em grupo na frente ali do como é que chama o local onde se velam corpos? Capela, né? Capela. Em frente ali do local onde os corpos são velados e começam a contar piadas e dão altas risadas, e fica uma coisa tão ridícula. Lá dentro a família chorando e lá fora parte da família dando gargalhadas em desrespeito com aquele espírito que experimentará o fenômeno do desencarne. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, já encaminhando para o final da nossa preleção, eu não sei qual tempo que eu detenho, mas já falei meia hora. Um pouquinho mais. Uns 35 minutos que nós estamos aqui falando, né? Dizer que nós, espíritas, não devemos forçar ninguém a acreditar na reencarnação. Esse é um costume também. O espírita, quando vai num velório, ele quer convencer a parentela do finado, da finada, a acreditar na revelação espírita. E isso é bastante, assim, ridículo, né? Não é um momento adequado. Ali estão pessoas chorando, pessoas tristes, entristecidas. Não é um momento de divulgar a doutrina espírita. A não ser que peçam para nós isso. Peçam que façamos uma oração, né? Aí, então, nesse momento a gente pode falar alguma coisinha. Mas, fora isso, recomenda-se que não usemos desses momentos para pregação da doutrina espírita. Eu quero dizer que todos nós espíritas, por mais que neguemos isso, nós queremos uma prova de que a morte não existe. E se nós frequentarmos assiduamente as reuniões mediúnicas do Centro Espírita, desde que autorizados, nós teremos essa prova de que a morte não existe, né? Aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, eu sou formado em Direito. Quando eu era estagiário, eu tive a oportunidade de estagiar dentro do presídio aqui da cidade de Dourados. Minha família ficou preocupada, mas eu disse, olha, não tem perigo não. Eu não vou me expor a risco, eu vou só trabalhar no escritório, digitando peças jurídicas. E aí, lá um tempo, eu pensei assim comigo, por que eu não crio aqui nesse presídio uma biblioteca espírita? Pedi autorização para o diretor do presídio, ele deixou,
E aí eu saí aqui na cidade pedindo nos centros espíritas doação de livros espíritas. Obtive caixas e caixas. Alguns em mau estado que eu tive de recuperar, encapar, colar as capas, né? Aquele trabalho todo. E aí, então, nós montamos a primeira biblioteca espírita num presídio aqui de Mato Grosso do Sul. Alguma gente ficou brava comigo. Eram os nossos queridos irmãos evangélicos, né, que não queriam que houvesse ali no presídio uma biblioteca espírita. Mas certo dia estava eu assistindo um trabalho mediúnico, inclusive coordenado pelo meu pai, que está aqui à minha direita. Quando se comunica um espírito obsessor, daqueles muito endurecidos, que diz, você está aqui, finalmente. Pois eu vim aqui te avisar que nós vamos te derrubar. Você que está aí sentado aí na assistência, quem te deu autorização de levar aqueles livros do espiritismo lá para dentro do nosso espaço? Quando esse espírito manifestou-se, eu já havia mostrado para os presos uma palestra da Ana Jaissi Guimarães, uma palestra muito tocante da Ana Jaissi Guimarães, e fui muito criticado. A minha chefe, procuradora do presídio, me chamou e disse que eu não tinha permissão para fazer isso, que eu estava lá para ajudá-la a ajuizar pedidos de liberdade para os presos, e não para levar vídeos de consolo para os detentos. Mas eu obtive ali uma prova de que a espiritualidade existe, de que existem forças do bem e de que existem forças do mal. E as forças do mal, elas estão atentas. Não se enganem com isso. Quem trabalha na seara espírita, procure ter uma conduta irrepreensível. Fuja de confusão, fuja de bebedeiras, fuja de barracos, porque essas forças trevosas estão sempre ao nosso encalço, tentando puxar o nosso tapete, nos derrubar, nos atingir de alguma forma. Se o bem trabalha com alguma preguiça, o mal trabalha incessantemente. São duas forças que estão ali se enfrentando no dia a dia. Meus irmãos, era essa a mensagem que eu tinha, a humilde mensagem que eu tinha para lhes passar na noite de hoje. Eu queria encerrar declamando um poema que se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo. Esse livro é psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é uma das maiores provas de que existe um mundo espiritual. Porque ali existem poemas de diversos poetas com estilos totalmente diferentes que comprovam que a morte não existe. O poema que eu vou declamar é de autoria de um poeta chamado João de Deus. É um poeta português.
E é mais ou menos assim. Chama-se Angústia Materna e fala de uma mãe que foi surpreendida com o desencarne do seu filhinho, e aí, certa noite, ela começa a se queixar para a lua. Ela então ela olha para a lua e diz assim: ó lua branca, suave e triste, a mãe pedia fitando o céu, dize-me, lua, se acaso viste nos firmamentos o filho meu. A morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar, deixou minha alma triste e chorosa, deixou minha alma triste e chorosa, roubou meu sonho, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era grácil que encantador, meu anjo belo como Açucena, cheio de vida, cheio de amor. Disse-lhe a lua, eu sei do encanto de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço pranto, se o conheço, conheço bem. Então responde-me, sem demora, continuava sempre a chorar, em qual estrela cheia de aurora foi o meu anjo se agasalhar? Mas não há vistas, responde-lhe ela, naquela estrela que treme luz, abre teus olhos, é bem aquela que anda cantando no mar de luz. E a mãe aflita martirizada, notou de logo seu filho lindo. E a mãe aflita, martirizada, fitou a estrela que lhe sorriu, sentiu-lhe os raios extasiada e dos seus cantos feliz ouviu. Ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo, do sofrimento mata a lembrança e abre o futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho doce trabalho, missão que é toda só de alegria, flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, luz de alvorada, ó linda estrela que adorna o céu, gritou-lhe a pobre desconsolada, por que tu guardas o filho meu? Se tu me odeias, se me detestas, contudo eu te amo e pergunto quem, não tem saudade das minhas festas, o teu anjinho teve-as também. Em minha noite não tem guarida, aqui terminam os dissabores, aqui em tudo floresce a vida, vida risonha, cheia de feliz. A mãe saudosa, banhada em pranto, notou de logo o seu filho lindo, todo vestido de um brilho santo num belo raio de luz sorrindo. Disse-lhe o filho, tive deveras muita saudade, mãezinha amada, senti a falta das primaveras, senti a falta desta alvorada. Não resisti, tanta era a saudade. Voltei do exílio, fugi da dor. Aqui é tudo felicidade, paz e ventura. Contigo na escuridão, amarga, tristonha e rude, envenenava meu coração. Aqui na estrela também há luzes, jardins e luzes e fantasias, sóis rebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Daqui eu vejo, daqui eu velo, pelo sossego dos dias teus, faço-te um ninho ditoso e belo, muito pertinho do amor de Deus. Aí os olhos da desditosa nada mais viram do eterno lar, viu-se mais calma, menos saudosa, e estranhamente pôs-se a chorar.
Meus irmãos, muita paz, muito obrigado. Meu boa noite a todos. Minha saudação aqui direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dizer que estamos juntos e no bem venceremos. E o nosso farol, um dos faróis que nós temos, se chama Allan Kardec. O segundo farol que nós temos se chama Francisco Cândido Xavier. Né? E o terceiro farol que eu tenho que citar, por gratidão, Divaldo Pereira Franco, né? Porque eu tenho assim uma verdadeira admiração por esse patriota, por esse professor, por esse homem de fé que anda pelo mundo todo pregando a doutrina espírita e representando o nosso país. Muito obrigado a todos, a todas. Muita paz. Muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão pela noite, gratidão pelas palavras, pela mensagem. E estamos então encaminhando para a finalização da nossa reunião. Senhor Maurício, o senhor quer falar alguma coisa ou já encaminhamos para a oração? A Hanna que vai fazer a nossa oração final. Antes disso, eu quero só agradecer muito, né, ao nosso irmão, André Luiz, que colaborou muito com essa palestra maravilhosa, nos instruiu bastante, né, foi muito agradável estar aqui com vocês. E os demais, né, que estão junto com a gente também o Bececão, Orlando, os outros nossos irmãos que estão presentes aí, constantemente, não vou citar nomes são vários, e que Deus possa abençoar cada coração. Nossa gratidão a todos. Muita paz. Graças a Deus. A Hanna, tá por Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos sentando confortavelmente. Aos que desejarem, fechem os olhos para melhor concentrar. Mentalize a figura de Jesus, andando pelos lagos da Galileia, levando muita paz, muitos ensinamentos, amor àquela multidão que o seguia. Que nós possamos sintonizar nessa vibração que Jesus até hoje envia para nós. Que nós possamos sentir a presença da equipe espiritual fazendo o alto passe, ou fazendo passe coletivo em todos, a higienização, limpeza dos nossos lares. Mentalizemos uma luz intensa caindo sobre a água fluidificada, purificando, colocando um remedinho salutar para melhorar o nosso corpo físico e, consequentemente, nosso espírito. Que nós possamos seguir nessa semana vibrando nessa mesma sintonia. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muita paz. Gratidão a todos.